Olá, o programa Análise Direta de hoje aborda os males e benefícios que a hiperconectividade traz para as nossas vidas. Mas como criar um futuro melhor em um mundo de redes móveis, um mundo ultraconectado? A minha entrevistada é a neuropsicóloga Thaís Quaranta. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês. Para começar, hiperconectividade. Que momento que já vira um problema? Hiper, a gente já associa ao excesso, certo? Todo o excesso de conexão com as redes sociais, mídias, internet, tudo aquilo que usa um dispositivo de informação ou de comunicação em excesso, trazendo algum tipo de prejuízo, seja no tempo de qualidade, seja algum prejuízo fisiológico, algum prejuízo emocional, a gente já considera um exagero. Então, para quem usa as redes sociais no celular principalmente, também no computador, no tablet, o que já seria um exagero? Perder um compromisso importante? Por exemplo, perder um compromisso importante, ter alterações do sono. Geralmente, o que eu vejo como um excesso, geralmente começa por sinais mais fisiológicos, sabe, Renato? O sono que altera, a pessoa se sente um pouco mais cansada ou mais irritada, reativa a algumas coisas. Isso acho que começa a mostrar ali que, opa, está excessivo. E o celular hoje dá uma facilidade, porque hoje a gente está com o celular em todo lugar, né? O computador ainda tinha dificuldade de carregar e tudo mais. O computador era menos tempo, né, de exposição. O celular está no bolso, você vai olhar toda hora, né? Vamos falar do adulto. A gente vai falar de criança também, de adolescente. Agora, para o adulto, que já tem a formação, já passou pela fase de aprendizado, como que pode atrapalhar essa dependência já da internet, da conectividade? Então, o adulto, embora ele já tenha o desenvolvimento do cérebro, né, já tem todos os recursos ali de reconhecimento de alguns fatores, muitas vezes esse autocontrole é uma medida muito sensível. Até porque a gente tem que considerar que as redes, ela traz muitos benefícios. A gente acessa mais facilmente uma informação, a gente tem facilidade de se comunicar com o outro, né? A gente tem uma série de ferramentas ali extremamente úteis para o nosso dia a dia, que não dá para descartar, né? Então, hoje a agenda, o consultório, eu uso a agenda do celular. Qualquer lugar que eu tiver, eu consigo acessar. Isso é ótimo, mas um problema disso é que eu não tenho horário de trabalho, né? Porque se eu posso acessar em qualquer lugar, meia-noite, eu posso acessar essa agenda lá da minha casa, no meu lazer, enfim, certo? Eu acho que para o adulto precisa ser mais atento, porque não tem ninguém ali de fora olhando e orientando o adulto. É ele com ele mesmo. As medidas e as regras, ele mesmo precisa desenvolver. E o adulto que quer ser mais moderno, quer aprender um pouco mais de cada rede social, de cada novidade na internet, ele acaba entrando numa corrida que praticamente não tem fim, né, de se atualizar. Sim, se a gente for pensar hoje, a maioria das pessoas dizem, poxa, mas eu estou para trás, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que entrar nessa rede, eu tenho que... E a hora que vê, está num processo que é um looping. Por quê? Se eu quero mais curtidas, eu preciso postar mais, se eu preciso postar mais, eu ganho mais... Sabe? Vira um looping e o tempo todo você se disponibiliza a estar online. E, além do que, acho que é um estímulo, né? Um estímulo muito frequente ali. E aquela impressão que a gente tem que estamos mais esquecidos, a memória não é mais a mesma, a gente está usando o celular, o computador como um HD, uma memória externa? É uma ótima pergunta, né? Porque acho que sim, a gente precisa usar esses recursos para ajudar a gente a guardar o número de informações que a gente tem hoje, que é muito maior, inúmeras vezes maior, do que alguns anos atrás. Nem precisa ir muito longe, do que 10 anos atrás. A gente já tem uma diferença enorme de acesso à informação. Então, o celular ou essas mídias ajudam a gente a fazer esse registro, certo? Por outro lado, se eu tento o tempo todo me conectar e me ligar e guardar muitas informações ao mesmo tempo, eu não me aprofundo em nenhuma. E o adolescente, o uso das redes sociais, da internet para o adolescente, por que é um fator mais complicado? O adolescente, diferente do adulto, o que acontece? O cérebro do adolescente, Renato, ainda não está formado.
Eles ainda estão em desenvolvimento, ainda não têm medidas de autocontrole. E o papel dos pais, dos responsáveis, sempre foi orientar, sempre foi impor limites, ensinar alguns padrões, o que é certo, o que é errado. O que acontece dentro da internet? Não tem nenhum adulto para fazer isso. Se a gente for pensar, quando você era criança, ia lá, brigou com o coleguinha, vinha o seu familiar, mãe, pai, falava, olha, vem cá, você vai pedir desculpa para o seu coleguinha. Te ensinava o comportamento, certo? Na internet não tem nada que vai orientar o comportamento do adolescente ou da criança. Então fica muito vago, fica muito amplo ali dentro, né? Um universo que não tem uma orientação. E essa orientação é necessária. E o contato com as outras pessoas, o contato real com as outras pessoas. A internet, os grupos, ela substitui esse contato? De forma alguma. A internet, ela é um meio e não um fim, certo? É um meio para facilitar, marcar o encontro, né? Conversar algo pontual, resolver problemas. É uma ferramenta para que isso aconteça. Agora, ela não substitui a presença física. Isso não. É muito importante ali para a criança e o adolescente que está em processo de formação, de aprendizagem, desenvolver habilidades sociais e afetivas. Que são habilidades sociais? Habilidades sociais é tudo o que faz com que a gente sinta como certo e errado para se comportar perante o outro. Então, seria eu aprender a dizer não, ter um jogo de cintura na conversa com o outro, aprender a ser educado, a conhecer alguém novo, certo? Isso tem a ver com a cultura também, né? A gente tem medidas que acabam direcionando de acordo com como é a nossa cultura. Culturas mais abertas, culturas mais restritas, mais sérias, né? E nesse período, principalmente o período da adolescência, é quando está mais emergente. Por quê? Quando o adolescente, ele entra num espaço que ele está se separando dos pais, ganhando autonomia aos poucos, e ele começa a conhecer outras ideologias, ele conhece outras formas de pensar, que não só o meio em que ele vive, e isso vai ampliando a cognição, certo? Se ele não tem essas experiências, dificilmente ele vai ter um arsenal de experiências lá na frente que vai fazer com que ele se comporte de uma forma assertiva, com que ele consiga ter uma troca adequada, por exemplo, num trabalho que ele vai ter no futuro. Mas a impressão que as redes sociais, as impressões que as redes sociais passam é de que ele está preenchendo essa necessidade de se comunicar, né? Ele está conversando na rede social, ele está conversando num grupo. E ele não está aprendendo realmente a se relacionar nessas conversas. Isso, só por essas conversas não. Pode ser um meio, como eu disse. É claro que às vezes na internet pode ter uma facilidade ali. Por exemplo, às vezes o que eu não consigo dizer pessoalmente para você, eu vou lá e escrevo por mensagem. Olha, Renato, eu não gostei que você falou dessa forma. Será que não poderia ser diferente? Fica mais fácil de eu me organizar, certo? Agora, não pode ser o único meio. E para o jovem, para o adolescente, também interfere no sono? Também. Principalmente, é um grande estímulo, né? A gente vê a internet hoje, ela não é só passiva, como a televisão, que eu paro, assisto e não tem uma interação. Ela é interativa. Tudo que é interativo tem mais estímulo, certo? Tem uma recompensa ali. Cada mensagem que eu mando, espero a resposta, na hora que essa resposta chega, existe todo um processo interno, principalmente no meu cérebro, que está acontecendo e que está fazendo com que eu reconheça ali a recompensa, certo? Quando essa recompensa é imediata, isso muda o funcionamento do nosso cérebro. O adolescente, ele tem uma tendência natural a se isolar em algum momento e a internet acabou complicando essa tendência de isolamento? Olha, particularmente, eu não acho que existe uma tendência ao isolamento. Nós somos seres sociáveis por natureza, certo? Muitas das vezes, o que acontece é que na adolescência, como tem os hormônios, tudo fica mais sensível, eles ficam mais reativos. Acontece que tudo que é mais impactante pode gerar uma decisão ou até um comportamento mais impulsivo ali de se afastar, de não querer mais conversa, sabe? Ou algo até inconsciente, não necessariamente faz isso de propósito.
mas tende a se separar ali do grupo justamente para se proteger. Ou porque não se identifica com determinados grupos, ou porque tem receio, tem medo, evita ali ser exposto de alguma forma. E como hoje existe a internet como até uma medida que evita a violência das ruas, né? E consegue deixar dentro de um quarto, por exemplo, um adolescente está ali, está interagindo, tá ok. É como se a gente desse um alvará para isso acontecer, sabe, Renato? E aí acaba que incentiva o isolamento e não o convívio social. E a dependência que os jovens estão criando dos likes, das curtidas, das visualizações, da quantidade de amigos, de seguidores? Qual é o problema, quais são as consequências disso? Grande problema, né, das redes sociais, que eu acho que aí é para jovens e adultos. Hoje nas redes sociais a gente vê recortes da vida das pessoas. A gente não vê a vida das pessoas. Mesmo o youtuber, o famosinho ali, os adolescentes chamam de famosinho, né? Na escola tem a famosinha, aquela pessoa que tem um Instagram que tem muitas curtidas, tem um canal no YouTube, né, que tem seguidores. E essas pessoas, elas mostram recortes da vida delas. Certo? Aquele recorte representa uma parcela bem pequenininha da vida de uma pessoa. Não é a vida toda. E geralmente é uma parcela muito boa que é mostrada. E aí a gente cria a sensação de que a nossa está sempre muito ruim. Né? Para o adolescente que tem todo o impacto dos hormônios, da impulsividade, de ainda não ter aprendido medidas de autocontrole, isso com certeza vai ser muito mais impactante. E existe um perigo também para o jovem, para o adolescente que se expõe demais na internet, compartilhando ali um sentimento ou de repente tornando pública uma briga com um colega, que foi uma discussão na sala de aula, ela compartilha lá no Facebook para todo mundo ler. Qual é o problema dessa exposição e superexposição do que poderia ser um problema mais íntimo? Diferença de antigamente. Antigamente, quando a gente não tinha tantos meios de comunicação online, se eu me expusesse perante uma sala de aula, por exemplo, eu ficava restrito àquele ambiente, certo? Hoje, uma vez na rede, está na rede. Está na rede. Qualquer pessoa pode tirar print, vira uma marca, um registro. Falta essa noção, exatamente, esse entendimento de que aquilo está sendo publicado, está sendo gritado, vamos dizer assim, para todo mundo, em praça pública, e não é exatamente só na sua página, só para duas, três pessoas mais verem. Do que gritado, registrado. Né? Porque você gritar em praça pública, desde que ninguém filme, minha palavra contra a sua, certo? Agora, quando você tem o registro disso, isso pode se tornar sério. Né? É um meio de expressão ali e a gente muda, Renato, principalmente depois da adolescência. Né? Tem coisas que eu tive acesso à internet desde muito jovem e eu acho que se eu tivesse tido uma velocidade melhor de internet, por exemplo, talvez eu tivesse feito coisas que hoje eu não me agradaria. Porque às vezes eu vejo postagem não de muito tempo atrás, eu falo, gente, por que eu postei isso? Imagine a galerinha que hoje está ativa e hoje os jovens adolescentes são os que mais usam a internet, os índices mais altos. Então, você imagina isso repercutindo lá na frente, porque nunca mais sai, nunca mais some. E muitas dessas pessoas, Renato, a gente não tem ainda o que vai acontecer. A gente está começando a ter contato com isso ainda. É muito recente, acho que daqui a alguns anos a gente já vai ter algumas medidas que vão mostrar para a gente, desse período de transição, os prejuízos que tiveram. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente fala da hiperconectividade para as crianças, quais são as consequências. Você pode nos mandar mensagens pelo Facebook, na página do programa Análise Direta, no WhatsApp 11 99224 7760, código 55 na frente, ou então na página do Hit Notícias no YouTube. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta. Eu converso com a neuropsicóloga Thaís Quaranta sobre os problemas da hiperconectividade, do excesso de conexão nas redes sociais, na internet.
Por que os desafios acabam atraindo os jovens, os adolescentes, desafios de conversar ou de fazer algumas peripécias, algumas atitudes que podem ser perigosas? Por que isso cria essa atração nos adolescentes nas redes sociais? Eu acho que tem um processo aí dos adolescentes que é muito ligado a ser inserido em algum grupo, né? Por isso que esses desafios, de repente os coleguinhas estão participando, ou tem algum amigo que incentiva, isso acaba facilitando o acesso. E mesmo que eles saibam que isso pode dar errado, que isso pode ser algo com consequências bastante negativas, o que a gente tem que pensar? Na adolescência é uma fase de descobertas, de desafios e experimentação, vamos dizer assim. Então, eles não se julgam ali com riscos, é como se eu posso tudo. Eles estão desenvolvendo autonomia, isso é importante, essa curiosidade, correr atrás, é importante para a autonomia. Agora, em termos de saber e mesmo assim entrar, vamos pensar no cigarro, por exemplo. Você acha que a maioria dos fumantes não sabem que cigarro, por exemplo, faz mal para a saúde? Acho que duvido que não, porque tem lá, a hora que você pega a caixinha, tem, e ainda assim as pessoas fumam. Certo? Então, saber por si só não faz com que a gente mude ou que a gente oriente o nosso comportamento. Muitas vezes a gente chega em determinados limites e conhece esses limites para entender que aquilo não é bom. A experiência é bastante importante para que isso seja feito. E como que os pais podem controlar, de alguma forma, esse acesso, esse exagero de acesso que os jovens têm às redes sociais? Antes do controle, Renato, eu vejo que é preciso, desde o início do acesso, então, por exemplo, o pai e a mãe vai dar o celular para o filho pela primeira vez. O filho ainda, às vezes, criança ou jovem, pré-adolescência, né? Desde então, precisam ser estabelecidas regras, os pais precisam estar próximos à criança ou adolescente. Não adianta esperar que uma criança ou um adolescente chega para o pai e conta algo, acessei uma página que era assim, se eles não têm intimidade, se eles não falam de outros assuntos, né? A gente não chega para um estranho e fala algo pessoal, algo íntimo, e algo que a gente pode até ser punido, né? A punição, eu acho que ela é o último recurso. Eu sou muito a favor da educação, da orientação, né? De colocar regras e respeitar as consequências das regras antes de fato acontecer. Nem sempre isso é possível, né? Pode ser que nossos pais aí estejam ouvindo e falam, mas com meu filho já aconteceu, e agora? Certo? Neste caso, talvez seja interessante buscar um profissional que vai ajudar nessa orientação. Mas, de certa forma, se o pai está próximo, a mãe está próximo, ela conhece até os limites dos filhos. Ela precisa conhecer e aprender sobre aplicativos de controle, né? Sobre se o filho tem aptidão, de fato, para estar na rede sozinha. Por quê? Às vezes você fala para o pai e para a mãe, você não deixa seu filho no shopping sozinho. Não, de jeito nenhum, o shopping é muito perigoso. Mas deixa ele ficar na internet o dia inteiro sozinho. Opa, peraí, a internet é muito perigoso. Agora, a gente imagina que isso chama a atenção, preocupa um pai que percebe aquela exposição exagerada. Agora, quais são os sintomas, os sinais que passam despercebidos para os pais de que realmente o filho, o jovem, está realmente exagerando no acesso à internet? Eu acho que quando não tem esse controle, essa regra em casa, e principalmente porque os pais, às vezes, também fazem um uso excessivo, Tem, né? um exemplo também. Tem um exemplo. O exemplo, eu acho que é um dos maiores problemas na hora de colocar regras, porque aí o filho fala, mas você usa, por que eu não posso usar? Certo? O que a gente precisa observar aí? A criança, o adolescente, eles ainda não têm muitos recursos de expressão. Muitas vezes eles vão mostrar essa mudança em alterações fisiológicas. Então, ficam mais irritadiços, eles ficam mais reativos a determinadas situações, começa a dar alteração de sono, né? Começa um isolamento muito grande, não fala muito de amigos, não quer convidar um amigo para vir em casa ou, né, levar um amigo. Acho que existem alguns sinais sutis que podem ser sobre um processo ali de uma dependência, de algo de
Sabe quando, por exemplo, precisa sair, está sem internet, eles ficam mais irritados, mais sensíveis, tem uma sensação de euforia quando precisa pegar de novo o celular. Esses são os sinais que ficam mais evidentes para os pais, porque eles não vão conseguir ainda ter recursos para dizer algo, né? O que está sentindo, o que está pensando de uma maneira tão concreta quanto esses sinais. Vamos falar da criança. Tem idade para deixar uma criança mexer sozinha já na internet ou entrar num site pelo celular, no computador? Os sites, geralmente, eles têm essa regra pré-estabelecida, embora seja bem pouco respeitada. A gente sabe que o Facebook, Instagram e YouTube, a idade mínima para acesso é 13 anos. Então, tem dois processos que acontecem. Ou a criança e o adolescente, eles mentem a idade e entram na rede, porque ninguém pede o RG. Ou então, os pais mesmo autorizam esse acesso, certo? Com a conta deles, enfim. Ok? E o WhatsApp é 16 anos. É algo que eu acho que ninguém respeita. E existe também, acho que uma percepção dos pais da capacidade do filho de se responsabilizar por aquilo. O que a gente tem que lembrar aí, Renato? Tudo que é feito por uma criança ou por um adolescente na internet é de total responsabilidade dos pais. E os pais dizem, mas eu não sabia. Então, peraí, isso é negligência. Eles precisam saber o que os filhos estão fazendo. Eles precisam conhecer o que o filho está acessando. E hoje existem inúmeras medidas de restrição. O Netflix, por exemplo, deixa a restrição lá para crianças, e aí ela, quando vai procurar, ela só acessa conteúdo infantil, com senha e tudo mais. Então, essas medidas, elas precisam ser tomadas e ir sendo liberado à medida em que o pai e a mãe vão confiando e desenvolvendo ali a responsabilidade e a autonomia do filho. Não existe uma idade certa. Com 5 anos pode dar celular, com 8... Não. Eu acho que vai muito também da percepção desse pai, dessa mãe, do quanto que essa criança, esse adolescente, vai ter aptidão para lidar com determinadas situações. Mas até saindo, então, da internet, da rede social, os joguinhos, que muitas vezes viram uma distração para deixar a criança lá entretida, dar o celular com joguinhos. Tem limite também, essa exposição. Os estudos mais recentes, eles dizem que, no máximo, 2 horas por dia, a partir de 5, 6, 7 anos, tá? Antes dos 2 anos, inclusive, não é recomendado o uso de celular. Nada. Por que não? Porque o cérebro da criança, do bebezinho, na verdade, ele está sendo desenvolvido. Então, esse estímulo pode fazer muito mal para o bebê. Muito mal. Pode criar um vício logo muito cedo. E o estímulo atrapalha na qualidade do sono. Eles são muito mais sensíveis aos estímulos visuais, aos estímulos táteis. Então, não recomenda-se antes disso. Agora, obviamente, a gente vê aí que muitas vezes, pelo tempo, porque a gente julga muito os pais, né? E às vezes a gente tem que entender que a gente faz o que é real, não o que é ideal. E o que é real já é muito, eu acho, na qualidade de vida que a gente tem hoje, de às vezes trabalhar demais, né, e ter um momento ali de paz por ele estar 15 minutos no celular, acho que é até de se respeitar, sabe? Para o adolescente, você citou que o exagero na conectividade pode atrapalhar naquelas habilidades sociais, de iniciar uma conversa, ter um jogo de cintura. Para a criança, qual pode ser a consequência de ficar demais no computador, no videogame, no celular? Também não dá acesso, acho que a parte social, embora não seja a fase principal aí de inclusão em grupos, de ideologias, ela também está entrando em contato ali através da brincadeira, do jogo lúdico. Ela consegue conhecer alguns aspectos dos relacionamentos e elas vão criando registros a partir disso, certo? Então também prejudica essa questão das habilidades sociais. Por outro lado, a maturação do cérebro, como a gente havia dito, que nesta fase é muito mais sensível e com muito menos crítica, com muito menos noção ainda de adiar uma recompensa, que acaba que prejudica se eles tiverem meios que vão incentivar ali esse vício, essa recompensa imediata, sabe? Esse imediatismo, vamos dizer assim, que a internet traz. E tem algum sintoma de que a criança está hiperconectada? Mesma coisa do adolescente.
do adulto. Os sintomas, eles não variam muito. Eu acho que a diferença é que o adulto, ele consegue ter uma autopercepção maior, a maioria dos adultos, certo? Já a criança e o adolescente, essas medidas são dadas pelos pais. Os pais que modulam esse comportamento através do afeto. E uma grande diferença que a gente tem da aprendizagem, por exemplo, pelas mídias, pelas redes, é que nas redes não tem afeto, não tem troca. É importantíssima a troca. Na escola, algumas escolas proíbem celular até do portão para dentro, outras pedem para desligar e alguns países proíbem, o país inteiro proíbe o celular dentro da sala de aula. Como que deve ser essa relação do professor, aluno, celular, incentivar, proibir? É uma relação bem delicada. Até algumas escolas em São Paulo também já fazem esse limite de, por exemplo, professores não podem ter o celular dos alunos e conversar em paralelo. Tudo que tem essa troca e está relacionado à escola, por exemplo, enquanto a criança e o adolescente está na escola, a responsabilidade deles é da escola. Tudo que é feito ali, a escola terá que tomar conhecimento e auxiliar na resolução do problema. Se a escola é muito permissiva nesse sentido, com certeza isso vai afetar até o aprendizado deles. Claro que a gente não está dizendo que eles não podem usar meios de comunicação e de acesso à informação que vão facilitar. Isso sim, só que tem que ter uma medida de controle. Um assunto sempre polêmico, né? Até onde vai a responsabilidade da família, a responsabilidade da escola. Mas vamos imaginar que, independentemente das regras da escola, como que o pai deve conversar, lidar com o filho com relação ao celular dentro da escola? Particularmente, minha opinião, não tem que ter. Acho que dentro da escola, não. A partir da saída, sim, acho que, né, às vezes precisa ligar para o pai, enfim, é um meio de comunicação ali com os familiares. Agora, dentro da sala de aula, não faz sentido. Isso é um distrator muito grande, a criança se distrai com aquilo, né? Se ela tem mesmo que não tenha acesso à internet, que tenha restrição, qualquer joguinho que ela tenha ali pode distrair do que é o objetivo, que é a aprendizagem, que é a interação, compartilhar ali com o grupo, né? Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta no último bloco do Análise Direta nessa conversa sobre conexão, redes sociais, a hiperconectividade. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta para o último bloco dessa conversa com a neuropsicóloga Thaís Quaranta sobre hiperconectividade, os exageros, né, o excesso de conexão nas redes sociais. Normalmente, quando se vai procurar ajuda para resolver esse problema da exposição às redes sociais? Normalmente, quando a bomba já estourou, sabe? Quando já caiu o desempenho na escola, quando já está tão feia a coisa que aí já vem com o médico, né? Geralmente, essas crianças, adolescentes ou até mesmo adulto apresentam já uma ansiedade muito elevada ou entram em processos mais depressivos, né? Com sinais muito mais claros aí de uma dependência. Não necessariamente, Renato, vem para o consultório com essa clareza. Eu sempre tento investigar isso no consultório, porque eu acho que é um ponto que às vezes as pessoas não se atentam, porque às vezes até a família tem essa hiperconectividade, todo mundo tem esse hábito e não tem essa percepção. E o tratamento? Normalmente, de que forma reduzir esse acesso, essa conexão? A gente gosta muito de medidas de tempo, né? De exposição. Então, você pode, quando tem os pais, no adolescente ou criança, a gente consegue dar ferramentas para esses pais para controlar. Então, pode desligar o Wi-Fi da casa, tirar o celular. Eu tenho até uma colega que ela tinha uma regra, porque a filha dela já estava num uso mais excessivo, e aí ela falou, bom, durante a semana você não usa, porque ela estava com prejuízo na escola. No final de semana está liberado e tantas horas por dia, ok? Ah, mãe, mas isso, aquilo, né? Eles sempre vão tentar boicotar o horário. Não tem problema. E, às vezes, tudo bem flexibilizar, desde que isso seja uma recompensa. Não porque ele chorou, fez manha ou algo do tipo. E eu acho que essa proximidade de repente,
Tá, não quer dizer, por exemplo, eu atendo muito crianças e adolescentes. Às vezes eu me sinto uma alienada na vida adulta, porque eu assisto séries de adolescentes, eu vejo o Lucas Neto lá no YouTube, então eu assisto muita coisa do universo deles. Aí as pessoas falam, mas você gosta? Nem sempre eu gosto disso, mas se eu não tiver esse conteúdo, como é que eu acesso a criança ou adolescente? Não tem como, então os pais precisam participar. Então você mas eu não sei jogar videogame, mas tenta. Conhece, entende, porque às vezes aquilo pode te dar um recurso para aquela atividade ser afetiva. Ela não precisa ser só uma atividade online, né? Então isso pode ser estabelecido sem que tenha só a punição, porque eu acho que hoje os pais, quando percebem o problema, eles vão ser muito punitivos. Eles vão tirar, vão tomar o celular, vão proibir, certo? Agora, proibiu, e agora? Quando vai devolver? Porque proibir sem ensinar não vai dar ferramentas para ele desenvolver responsabilidade na internet, certo? Agora vamos falar de conectividade para todas as idades, né? Voltar a falar de adulto, adolescente. O que está cada vez mais normal é a pessoa meio que se obriga a assistir muitos filmes, tem filmes na fila, tem uma série para assistir nesse final de semana, que não era tão comum antigamente com DVD ou com VHS. Por que as próprias pessoas estão se colocando essas metas e acabam até se afundando nessas metas? Hoje a gente tem uma disponibilidade muito maior, porque antigamente se a gente precisasse ou quisesse, por exemplo, assistir um filme, muito provavelmente a gente tinha que sair de casa, ir comprar em algum lugar que tinha um DVD ou ir numa locadora, algo específico. Tinha custo tanto de dinheiro quanto de tempo, certo? Hoje a gente acessa qualquer coisa de qualquer lugar e com uma facilidade incrível. Então isso, claro, é muito positivo no sentido de te dar a possibilidade de ter ali um universo de coisas que você pode conhecer. Por outro lado, essa competitividade, acho que ela vem dessa nossa sensação de estar sempre atrás. Sabe, eu preciso fazer isso. Para quê? Eu costumo dizer isso muito para os meus pacientes. Tá, o que isso vai impactar na sua vida? Se você não for usar isso para algo bastante impactante ou algo que vai te trazer ou um benefício ou uma recompensa importante, de repente tem outra coisa que seja prioridade para você. E às vezes o que é prioridade para você não é prioridade para mim, necessariamente. Então, aquela preocupação da outra pessoa assistir a série primeiro, contar o fim, não tem porquê. E de que forma o adulto pode limitar essa própria hiperconectividade, quando ele percebe que está até perdendo alguma coisa no mundo real por causa do mundo virtual? Eu acho que uma das medidas é você se colocar horários mesmo, com consciência. Muitas vezes esse processo de se tornar excessivo, ele não é consciente. Vai acontecendo. A hora que você vê, você já fica o tempo todo querendo abrir, né? Então, existem algumas estratégias que são bem pontuais e comportamentais, tá? Não chega a ser nem no nível cognitivo, ou que impõe ali. Então, olha, ao invés de deixar essa rede social aqui na telinha bem na frente, eu vou colocar ela mais para trás, para dificultar ali o acesso, para restringir. Em medidas mais agressivas, e aí vai a depender da preferência da própria pessoa, tá? Tem gente que já prefere medidas mais agressivas, que tem aplicativos que bloqueiam o uso depois de 1 hora, por exemplo. Eu acho meio que muito rígida essa estratégia. Mas, por outro lado, pode ser que funcione mais a longo prazo, né? Então, eu sou mais da confiança de que a gente pode colocar algumas regras, abrir pequenas exceções, e exceção não é a regra, e acho que à medida que isso vai acontecendo, a gente vai tomando nota do benefício que a gente teve. Pode até se diminuir o número de notificações, porque a notificação dá aquele desespero de ver logo o que chegou, né, do e-mail no aplicativo. Tem gente que fala, meu Deus, eu não consigo, como que você consegue deixar todos esses... É um sininho, é vermelho, é aquele símbolo que chama a atenção, né, na tela do celular. Hoje a gente tem muitos recursos no próprio celular, seja ele de que marca for,
que ajuda essa limitação. Então, tem como você colocar só para vibrar, tirar para ver lá da tela, né? Tirar a notificação, por exemplo. Existem inúmeras maneiras de você fazer isso. E acho que uma coisa que é importante também é a gente adequar o outro à nossa resposta. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu tenho que responder porque é trabalho. Não, a gente tem horário para trabalhar. Falar de etiqueta, regras básicas de educação. Quem está hiperconectado pode não perceber que está sendo deselegante, no mínimo, com outra pessoa. Com certeza, com certeza. Eu acho que vai perdendo essas medidas, à medida que você vai se envolvendo, você nem percebe. Por exemplo, estou aqui com você e pego o celular enquanto você está conversando comigo e fico, não tem coisa mais desagradável que isso. Que enquanto alguém está conversando com a gente, sabe? É muito desagradável. Além da etiqueta, dessa sensação de que a gente tem metas para cumprir, esse excesso de conectividade, essa hiperconectividade, está ligado àquela noção que a gente tem que não tem tempo para nada? Isso que está chegando muito no consultório? O tempo todo, todos os dias, pelo menos um paciente por dia, pelo menos, tem ali esse discurso. Eu não tenho tempo. Hoje a coisa mais rica que a gente tem para oferecer para alguém é o tempo, né? Se a gente for pensar, porque a gente nunca tem tempo. Antigamente, como é que funcionava a vida de uma pessoa? Ela acordava, tomava o café com calma, pegava o ônibus ou o transporte, ia para o trabalho, passava o dia no trabalho, voltava, fazia o jantar, assistia a TV e ia dormir. Hoje, a gente tem que incluir um universo de informações nesse dia que continua sendo as mesmas 24 horas. Certo? Aí a gente fala, mas se eu tivesse mais horas no dia, aí eu poderia fazer tal coisa, eu poderia marcar um café, por exemplo, com você, né? Então, será que a gente usaria dessa forma? Será que isso não está na nossa administração, no tempo que a gente está despendendo para isso? Tudo a gente tem que colocar numa balança, Renato, do custo e benefício daquilo. Virou uma desculpa também? Não ter tempo? É que assim, eu não sei, desculpa seria quando a pessoa não quer ir e evita. Hoje eu acho que de fato a maioria das pessoas tem mesmo essa falta de tempo, certo? Não é falta de tempo no sentido de ter muitas afazeres, tem semanas que são mais corridas mesmo, mas eu acredito que como facilitou muito o acesso à informação, à comunicação, a gente passa muito tempo ligado online, certo? Vendo redes sociais, vendo coisas que não vão incrementar de fato, enquanto que a gente não consegue, por exemplo, ler um livro. Eu tenho várias pessoas inteligentíssimas que eu conheço, ou até que eu atendo, que amam ler, sempre gostaram, sempre foram leitores assim, de vários livros por mês, hoje não conseguem. Você fala assim, tira 15 minutos do seu dia e começa com esses 15 minutos. É muito difícil. Aproveitar o momento político conturbado, né? O que acontece é que na internet as pessoas são um pouco mais radicais, mais agressivas do que na vida real? Não tem tete a tete, né? Quando a gente está perto, a gente sofre ali as consequências, acho que muito mais imediatas. Na internet, dá a sensação, além do anonimato, que pode exercer na internet, de um distanciamento. Lembra do afeto? Não temos afeto na internet. Se não temos afeto, obviamente, eu não tenho que lidar com as consequências de maneira direta. Então, eu acho que isso até, acho que nessa última, no Brasil, que nós estamos nessa última, agora em 2018, com as eleições chegando, isso está gritante, gritante. E as pessoas perderam a noção de bom senso, sabe? De cuidado, de respeito ao outro. A educação que vale no contato físico, no contato real, está sendo deixada de lado no virtual. Perfeito. E muita gente compartilha, às vezes sem nem ler alguma coisa. É uma coisa que, se alguém compartilhou, eu vou lá e compartilho. Peraí, o que eu digo é que muitas vezes essas pessoas podem fazer um desserviço para algumas áreas, por exemplo, a psicologia. Né? Se a gente falar em casos de suicídio, dependendo de como é feito esse compartilhamento, isso pode incentivar uma série de problemas na sociedade que a gente não tem noção do nível de gravidade, né? Tá, a gente está chegando ao fim da entrevista. Qual páginas, redes sociais, sites, para o pessoal ter acesso a outras informações, conhecer um pouco mais do seu trabalho e de assuntos relacionados? Quem quiser acessar, meu site é www.thais.com.br
40.com.br e o Instagram é Thaís com TH, Q de queijo, psico. Muito obrigado pela Eu que entrevista. agradeço. Fica um convite aqui já para uma próxima conversa para falar de vários outros assuntos que a gente pode abordar ainda de internet e psicologia. Muito obrigado. Com certeza, virei. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas na página do Hit Notícias no YouTube. Até o próximo programa. Tchau.